Se levantar mais um, passa aqui. Vai cortar pela metade, não tem problema não. Boa noite a todos. Damos início a este encontro promovido pelo PET-FTM em parceria com a CIP-CDL de patrocínio. Agradecemos a presença de cada um de vocês que estão aqui conosco para este momento de aprendizado e troca de experiências. Hoje teremos a oportunidade de ouvir uma palestra muito especial que vai nos trazer reflexões importantes sobre o mundo do trabalho, das relações humanas e do desenvolvimento pessoal e profissional. E agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa palestrante. A Heloísa Aparecida Cunha é psicóloga especialista em psicologia organizacional e do trabalho, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas e em docência nos ensinos médio, técnico e superior. Atua há mais de 10 anos na área de recursos humanos, com dedicação às CIP-CDL de patrocínio. Além disso, é professora universitária na Unicef, somando experiência, propósito e vocação em sua trajetória profissional. Com vocês, a psicóloga Heloísa Aparecida Cunha. Aqui à frente, seja muito bem-vinda, o espaço é todo seu. Pessoal, boa noite. É com muita satisfação que eu estou aqui presente para poder conversar com vocês. Tem alguns rostinhos aqui conhecidos, né? Muito bom estar retornando, né? Eu até estava conversando ali com a Laila, né? Que fez o convite para a gente estar aqui hoje, né? Através do PET, aqui no IFTM. E quando eu vim a primeira vez, eu conversei mais com os alunos do ensino médio, né? Nós falamos também sobre o mercado de trabalho. E agora a gente vai, além de falar do mercado de trabalho, a gente vai se preparar melhor, né, para o processo seletivo, que eu acredito que a maioria de vocês já passou, né, por alguma entrevista, já elaborou algum currículo, já pensou na carreira, na profissão, né, está se preparando, se qualificando melhor para isso, né? Então são dicas, né, que nós separamos hoje para conversar com vocês. Tá? Trouxe um material aqui mais para facilitar a visualização de vocês, mas nós não vamos ficar presos só a esse material, nós vamos também abrir para perguntas, nós vamos interagir, né, para a gente fazer de uma forma mais dinâmica e participativa, combinado? Então, nós iniciamos ali, né, com o título Mercado de Trabalho e Processo Seletivo, como elaborar um currículo, comportar-se profissionalmente e se manter no mercado de trabalho. Então, esse título ele já é bem provocativo no sentido que não basta a gente só fazer um currículo, né, entender do mercado de trabalho, se a gente também não sabe se comportar profissionalmente para se manter nesse mercado de trabalho. Eu falo que, às vezes, passar numa entrevista de emprego é muito fácil, né? A gente tem dicas, a gente tem instruções para isso, né? A gente se prepara, né? E é importante, de fato, a gente se preparar, mas e se manter, né? Entender onde a gente está entrando, né? Será que a gente está pensando sobre isso? Então, nesse sentido, até porque eu também estou no mercado de trabalho, eu também passo por entrevistas, né? Já fiz processos seletivos, né? Eu também me coloco nesse lugar. E por me colocar nesse lugar, eu vou descer e ficar mais pertinho de vocês, para a gente conversar mais de frente a frente, tá? Então a gente começa ali falando um pouquinho sobre esse mercado de trabalho. Então, primeiro a gente tem que entender o que é esse mercado, né? Esse mercado de trabalho, olha lá, ele fala de um espaço, né? De um espaço abstrato, onde a gente tem oportunidades, né, que são dinâmicas, que mudam, né? Tem hora que o mercado está favorável, tem hora que nem tanto, né? E para a gente que trabalha com a área de recrutamento e seleção, a gente sente isso na pele. Tem hora que tem muito candidato disponível, tem hora que não tem ninguém, a gente tem que ir atrás, né? E dependendo da vaga também, né, muda todo o cenário, todo o contexto, tá? Então, esse mercado, a gente precisa entender ele, até para a gente pensar no nosso futuro, né? Hoje, o que tem de tendência no mercado? Né? O que as empresas estão buscando? Tanto de curso, de capacitação, né? Quanto também, né, questão
vai fazer uma entrevista em alguma empresa e a gente não passa, né, que pode acontecer também, para a gente já também não ficar chateado por entender que a empresa tem uma cultura e ela está buscando um perfil específico, né? Então ela vai avaliar muitas vezes a parte técnica, né, o conhecimento, mas ela vai olhar uma parte comportamental para ver se realmente dá um match ali, se de fato faz sentido aquela pessoa estar entrando naquela empresa naquele momento, tá? Então isso tudo a gente tem que realmente olhar e até, se possível, conhecer de fato a empresa que a gente está indo fazer entrevista para ver se também combina com a gente, sabe? Porque o que a gente vê hoje muito no mercado de trabalho também, né? Hoje a gente está num cenário que tem muitas vagas, né, de emprego, mas muita gente não escolhendo de uma forma assertiva essas vagas, né? Às vezes, gostei dessa vaga aqui pelo título, pela nomenclatura da vaga, vou lá, né? Às vezes a entrevista, né, às vezes até por falta de conhecimento do entrevistador também, não é muito claro, né, nas atividades, né, nas atribuições ali, na rotina, na própria cultura da empresa, né, ela aceita aquela vaga ali, entra, fica poucos meses e sai, né? Pode ser por minha vontade, pode ser por vontade da empresa, né? E ali, o que vai acontecendo com o meu currículo, né? Ele vai tendo realmente experiências muito superficiais, de pouco tempo. Isso é péssimo para quem está avaliando, tá? Para quem está avaliando, olha um currículo que tem um profissional que fica pulando de galho em galho, isso já dá uma impressão ruim. Então, muitas vezes, são currículos que são até descartados, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação realmente de entender esse mercado, como que ele está, né? E de entender as empresas também que a gente está indo e deixando o nosso currículo. Se eu não conheço muito bem essa empresa, às vezes não está tão explícito, né, nas redes sociais, eu não conheço ninguém que trabalha lá, né? Tente ao máximo também durante a entrevista conhecer essa empresa. Não é errado, a empresa ela está ali para te conhecer, mas você também está ali para conhecer a empresa. E as empresas já estão entendendo isso, tá? Não é só ela que vai escolher mais, o candidato também está escolhendo, tá? Então, nesse contexto aqui, de mercado de trabalho, então a gente começa a entender todo esse contexto, né? Então a gente percebe que não é só essa qualificação que a gente está falando, que está colocando em jogo, né? E sim vários aspectos que tem por trás, tá? Alguma dúvida até aqui? Tem muita coisa ainda, né, para a gente conversar. E aí a gente começa falando dessa questão do se manter, né? Igual a gente falou que quando a gente passa no processo seletivo, entra numa empresa, né? O que é importante, né? Além da gente tentar entender ao máximo aquela cultura daquela empresa, né? Como que funciona, né? A gente já vai olhando de lado qual que é a missão, a visão, né? A razão de existir dessa empresa, né? O que espera de mim, do meu cargo, né? Naquela atividade que eu entrei, como que funciona aquele setor, as pessoas que eu me relaciono, né? Então, isso tudo é primordial para a gente, de fato, entender, né, o cenário, o contexto que a gente está ali para se manter. E quando a gente fala de se manter no mercado de trabalho, a gente dá esses exemplos de empresas, pode acontecer da gente entrar e depois, de fato, ver que não era aquilo que a gente esperava, né? Mas a gente tem que ter muita maturidade para o seguinte: entrei numa empresa, já identifiquei de fato aquela cultura, ela não combina comigo, né? Não estou visualizando um crescimento profissional, um desenvolvimento, né? Eu preciso me organizar, né? Para me manter no mercado, né? Vou ver outras possibilidades também, né? Vou começar a me preparar para outras oportunidades. E hoje existem muitas políticas assim no sentido de combater, principalmente questão de assédio, né? De questões que são muito drásticas quando a gente não consegue se manter naquele trabalho por esses motivos, né? Então, quando eu falo que a gente não se identificou, a gente não quer ficar naquele trabalho porque está adoecendo a gente também,
temos que colocar na balança, tá? Porque se a gente entra num local de trabalho e eu percebo que eu estou adoecendo ali, né, aí realmente eu preciso fazer um movimento. Eu preciso fazer um movimento para mim sair daquele ambiente. Então hoje a gente está conversando de uma forma bem aberta, né? Tanto o que o mercado espera, quanto também a nossa saúde mental. Enquanto o psicólogo tem muita essa preocupação com o bem-estar do trabalhador, né, dentro ali das empresas. Tá? Então, é importante ficar nas empresas? Sim, é importante a gente se manter, até porque a gente precisa se desenvolver, né? Essa questão que a gente falou de ficar pulando de galho em galho é péssimo, mas se a gente também está num lugar que está adoecendo a gente, isso não é justo, né? Isso não é sadio, tá? Então, a gente tem que buscar muito equilíbrio nesse sentido. Eu não estou falando aqui para a gente sair de uma empresa no primeiro desafio também, não. Tá? Eu converso muito, principalmente com o pessoal que está mais no ensino médio, tá? Essa questão de, às vezes, é o primeiro emprego, né? Aí entra numa empresa, vem um problema ali, né? Vem uma desavença, deixa eu sair daqui, não quero ficar aqui. Não é por aí também, tá? O que a gente percebe é essa questão da gente tentar realmente entender esse cenário que a gente está ali, né? Para a gente amadurecer, para a gente ser mais resiliente nesse contexto. Aí entra uma questão de limite, né? Porque tudo tem um limite. Porque se eu já me esforcei, se eu já conversei, né? Se eu já dei o meu máximo ali nesse sentido também para tentar amenizar essas situações, aí de fato, né? Eu vou ter que buscar outras oportunidades, tá? Então, se manter no mercado de trabalho nem sempre é fácil por essas questões de ambientes corporativos diversos que a gente vai entrar, né, que a gente vai encontrar. Mas nós precisamos estar abertos, né, para entender que nós estamos em desenvolvimento meio a esses desafios na nossa vida profissional. Aí aqui tem umas dicas também, né, para a gente se manter no mercado de trabalho, que envolve a questão da nossa própria atualização, né, porque quando a gente entra numa empresa, existem requisitos muitas vezes para aquelas vagas, né, mas não quer dizer que por eu ter o requisito, eu preciso estacionar ali e pronto, né. Eu preciso tanto participar, né, dos treinamentos, dos cursos que são oferecidos pela empresa, mas eu também preciso buscar isso fora, tá? Não ficar dependente só da empresa, tá? A gente vê um erro muito grande de pessoas que às vezes colocam, né, em cima da empresa essa responsabilidade única, como se ela fosse responsável pelo crescimento, né? Ela ajuda você a crescer, se desenvolver, mas não é só ela que é responsável, tá? Então a gente buscar isso, né, e apresentar isso na empresa que a gente está, a empresa vai ver com bons olhos. Outro ponto ali, com relação à busca mesmo de conhecimento, e já falando do último tópico também, que é a questão da gente interagir, né, trocar ideias, ter um network com profissionais e pessoas que são de áreas, né, que a gente se interesse, é primordial, porque aí pode ser que venha uma oportunidade para a gente, tá? Nessas interações. E começa aqui agora, né? Os nossos professores, os nossos colegas, né, de sala, dos outros cursos, né, todos nós aqui, em algum momento, a gente vai saber de alguma oportunidade, né, às vezes você está empregado, você ficou sabendo que você vai indicar alguém ou vai falar para alguém dessa oportunidade, né. Então, eu falo que, assim, essa relação, essa interação, ela faz falta. Por mais que a gente já esteja no mercado de trabalho, a gente precisa construir essas relações e manter essas relações, tá? Que em algum momento pode vir uma oportunidade ainda melhor para a gente em meio, né, aos nossos relacionamentos. Tá fazendo sentido para vocês até agora? Ótimo, então vamos continuando aqui. Vamos já falando um pouquinho agora da entrevista, né? A gente trouxe aqui algumas dicas, né? A gente vai imaginar aqui alguns cenários também para a gente ir conversando, né? Para a gente se preparar melhor nesse contexto. Então a gente traz ali que a entrevista é uma etapa primordial, tá? Eu até brinco assim, de todas as etapas a gente consegue eliminar para
praticamente grande parte das etapas, mas a entrevista a gente não elimina, né? Tem muita empresa que às vezes fazem vários testes antes de chegar na entrevista, mas a entrevista a gente vê como definitivo mesmo, é onde a gente vai estar ali junto, né, com o candidato, tá? Então, principalmente para a área de humanas, né, é primordial, porque a gente vê realmente o que não é visível muitas vezes em alguns testes, por mais que eles dão uma visão geral, né, daquele sujeito, mas, né, não consegue mensurar, por exemplo, o brilho dos olhos do candidato, né, aquela vontade que ele tem para a vaga, principalmente quando é o primeiro emprego. Vocês conseguem imaginar um candidato sendo avaliado sem uma entrevista, sendo o primeiro emprego, por exemplo? Não tem jeito, né? Então, é a etapa primordial que a gente precisa tanto se preparar para quem está fazendo a entrevista, porque eu acredito que tenham pessoas que estejam em ocupações que muitas vezes vão fazer as entrevistas também, né? Quanto para quem está ali passando pela entrevista, tá? Então, ok, até aqui a gente viu que é uma etapa importante, né? E essa etapa, ela pode ser tanto individual quanto coletiva. Então, tem empresa que às vezes vai chamar várias pessoas juntas ali para conversar, para interagir. Às vezes vão aplicar algumas dinâmicas, né? Para de fato ver o seu comportamento, a sua interação. E ali eu vou, né, realmente revelar, né, alguns comportamentos, algumas condutas que podem ser definitivas naquela primeira etapa ali do processo, tá? Então, além dessa questão de ser individual ou coletivo, pode ser presencial ou online, né? Hoje, essa modalidade online cresceu bastante, principalmente em vagas, às vezes que são mais estratégicas, que não tem candidatos que têm as especificações, né, naquela localidade, né, da empresa. Então, muitas vezes o recurso para fazer online, né, ele é cabível. Até mesmo para a questão mesmo de economia, né, de tempo, né, questão de transporte, às vezes está difícil o candidato ir na entrevista, né, a gente pode usar esse recurso aí online. Eu, particularmente, por ser da área de humanas, gosto muito mais da entrevista presencial. É o que a gente falou, a gente perde muito detalhe com a entrevista online, mas é uma ferramenta que a gente não pode descartar também. Essa entrevista ela pode ser estruturada ou não, né? Então, às vezes, quem vai fazer a entrevista com você já sabe as perguntas que ela vai fazer. E pode ser que não, pode ser que ela vai te perguntar ali de forma aleatória, né? Ou pode ser semi-estruturada também, ela já tem algumas perguntas, mas, né, ela vai de forma espontânea ali à medida que você vai conversando, perguntando também. Então, nessa estrutura de entrevista, a gente vê várias possibilidades, né? E aí é primordial que a gente se prepare para participar dessa diversidade, né? Posso participar de um processo individual ou coletivo, pode ser online ou presencial, né? Posso preparar um discurso aqui, uma entrevista na minha cabeça, mas tem que ir ciente que, de repente, né, aquele discurso preparado ali vai fugir, porque eles vão me perguntar outras coisas, né, que eu não me preparei para falar, né? Então, eu tenho que, de fato, estar aberto a esse universo de possibilidades dentro de um processo seletivo, tá? Além dos testes que eu nem trouxe aqui para falar, porque aí a gente ficaria realmente a noite inteira, né, se a gente for abordar todos os aspectos dentro de um processo seletivo, mas eu trouxe uma forma mais sucinta e uma maneira mais clara para a gente conversar também, tá? Até aqui, tranquilo, alguma dúvida? Então vamos seguindo então. Então, beleza, né? Marcou a entrevista, né? A gente viu as várias formas dessa entrevista acontecer. Aqui é um básico, né? Que a gente fala que não pode faltar, mas, gente, infelizmente, tem gente que não vai, tem gente que confirma, né? Em cima da hora, né? Fala que não sabe onde que é, né? Então, assim, eu trouxe aqui, já contando que todo mundo já sabe, mas, né? Eu preciso reforçar, tá? Então, ok.
marcou entrevistas, você vai confirmar, você vai de fato ver onde que é o horário, né? Vai se programar para aquele dia, né? Questão ali de conhecer a empresa que a gente conversou, né? Será que eu estou procurando saber pelo menos um pouco desse local que eu vou fazer essa entrevista, né? Quando eu falo saber do local, só a estrutura, onde que é a estrutura física, né? É realmente a gente buscar mais informações, né? O tipo de serviço dessa empresa, né? Como que ela se posiciona no mercado, tá? Então, assim, busquem nas redes sociais para ver o que vocês encontram e vão estudar um pouquinho, né? O máximo que vocês conseguirem entender da empresa já vai contar como um ponto positivo para vocês. E até para vocês também verem se tem essa identificação ou não com aquele ambiente, tá? Ali a gente fala para a gente se organizar para chegar um pouquinho com antecedência, né? Não precisa chegar 1 hora antes, né? Tem candidato que chega muito tempo, né? A gente fica até desconcertado, porque às vezes a gente marca outros compromissos antes, né? A pessoa tá ali, né? Então nada também de exageros, tá? Então cheguem uns 10 minutinhos, 15 minutinhos antes, né? Aguarda, né? E tá tudo bem, tá? Tem a questão ali do currículo. Tem muita empresa que pede para enviar o currículo, às vezes não pede para levar, né? Mas tem um ali em mãos, né? Os processos seletivos que vocês forem, se preparem para levar. Até mesmo é uma forma de vocês se organizarem para poder contar a experiência profissional de vocês. Porque às vezes no nervosismo, que é muito comum, né? A gente se perder, a gente tem o nosso currículo ali em mãos, tá? Então, levem o currículo, né? Levem de uma forma apresentável, nada de currículo amassado, sujo, né? Que infelizmente tem pessoas que não têm essa preocupação também. A gente colocou ali a questão da preparação, né? A preparação ela envolve tanto a gente de fato saber o que a gente vai contar, né? O que é relevante. Tem empresa que a gente conta uma parte profissional, tem empresa que a gente conta outra. Como que eu vou saber, né, distinguir o que eu falo, o que eu não falo? Vai depender o quê? Da vaga, vai depender da empresa, né? Se eu tentei entender um pouquinho mais dessa vaga antes, um ponto positivo de novo para mim, porque eu já vou me preparar um discurso mais compatível com aquela vaga, tá? Agora, se eu for nos escuros também, né, vai ser um pouquinho mais difícil. Tem empresa que te conta, tem empresa que não te conta, mas não custa nada você tentar entender um pouquinho melhor ali daquela função, tá? Daquele cargo. Durante o processo, a gente colocou alguns pontos aqui, são pontos básicos também, acredito que a maioria também, né, entenda, mas vamos, né, falar de uma forma aberta. Então, a questão ali da educação, né? Educação, a gente sabe que cabe em qualquer lugar, mas infelizmente tem alguns candidatos que vacilam, tá? Às vezes entra, não pede licença, né? Já entra, já vai sentando, né? Tem uma questão de etiqueta que a gente não pode negar, né? Às vezes o recrutador, ele ia te chamar depois de uns minutinhos. Por mais que está ali na hora que marcou, né, marcou com você aquele horário, se você já vai entrando, né, às vezes ele tinha alguma atividade antes ali para finalizar, ele ia te chamar em sequência. Né, então aguarde, né, a convocação, o pedido para você entrar, né, até mesmo para você falar. Né, porque às vezes tem gente que já entra, já senta, já começa a falar. Né? Às vezes não dá tempo nem de quem está fazendo a entrevista se apresentar, né, te dar as boas-vindas, que seja, né? Então, tente entender aquele momento, né? Os sinais ali de quem está fazendo a entrevista com você, tá? Para ser uma interação sadia. O que é uma interação sadia? O recrutador fala e você também fala, é uma interação. Agora, o que a gente percebe em muitas entrevistas? Ou às vezes só a empresa está falando, ou só o candidato está falando. Não tem um equilíbrio ali, isso é péssimo, tá? Então, tente manter essa sintonia, né? Se você vê que você está falando demais, calma, dá uma pausa ali, vamos ouvir também, tá? Ou também aquele silêncio, né? Isso também diz algo de você, né? Vai ser avaliado.
extrovertidas, mas para quem é extrovertido normalmente tem que pôr o pezinho no freio para falar menos, e quem é introvertido tem que fazer um pouquinho mais de força para falar mais, né, para a gente tentar manter um equilíbrio ali durante o processo. Nós colocamos ali algumas dicas também para a gente ficar evitando, né? Que eu vejo que muitas vezes é por ansiedade, é por nervosismo, né? Tem pessoa que fica pegando o telefone, às vezes é uma mania, né? Não sei se vocês têm essa mania, tem pessoas que têm mania de ficar pegando o telefone, olhando hora, olhando relógio, né? Então, assim, tente, né, ficar menos dependente, né, de telefone, né? Parece que você não está interessado ali naquele momento, ou está realmente demonstrando seu nervosismo, tá? Então, a gente evitar esse ponto. Tem pessoas que, infelizmente, né, vão com um chicletinho, vão com uma bala, né? Alguns acham que está arrasando, né? Mas é péssimo também, né? Então, evitem, se vocês estavam com uma bala, com um chiclete, chegou na entrevista, descarta logo, né? Fica muito desconfortável. Acho que assim, não só a entrevista, né, gente? Até mesmo o atendimento do cliente, né? Não soa muito bem, tá? Então são pontos assim que de fato a gente precisa estar atento. Questão de óculos escuros, tem pessoas que entram da forma que estavam na rua, entra e fica, né? Não tem esse cuidado, né? Às vezes um boné, né? Assim, estou dando alguns exemplos assim de etiqueta. Nós, enquanto recrutadores, tem coisa que a gente releva quando é vagas mais operacionais. Não, mas o que é incluindo cursos de ensino superior, né? Então, eu não espero que alguém que esteja buscando uma vaga de um curso superior entre com um boné, com um chiclete. Diferente, às vezes, sei lá, um motorista, é uma vaga mais operacional, às vezes, né, a gente nem vai importar, não vai perder tanto ponto assim não, tá? Mas assim, eu estou trazendo um contexto, um cenário para vocês se prepararem e se destacarem. Questão ali de mentira, tá? Se for um bom recrutador, ele vai pegar na hora, tá? Ele vai fazer perguntas ali, você vai se contradizer em algum momento, ou ele vai buscar referências profissionais, e é a hora que de fato a gente precisa, né, evitar. Tem gente que mente com facilidade, tem gente que fica nervoso. Quem fica nervoso já entrega mais rápido. Quem mente com facilidade, né, pode ser descoberto, né? Se não descobrir, às vezes, no processo seletivo, depois que começa a trabalhar, descobre também, tá? Porque tem gente que mente, aptidão, habilidades, sexo. Porque nem tudo, às vezes, a gente consegue avaliar ali num teste, né? Às vezes vai pelo que a pessoa está te falando ali mesmo. Aí, vamos imaginar, você sabe mexer em tal sistema? Sei mexer. Aí pode ser que faça um teste com você ali, pra você mexer no sistema. Beleza, vi que sabe mexer no sistema. Vamos imaginar que confia na sua palavra, ele sabe mexer, não? Beleza, então. Aí você entra e, cadê que você sabe mexer? Né? Então, assim, de fato, não mintam, tá? Falem o que for necessário também. Tem coisa que às vezes a gente fica desconcertado para falar, então às vezes é melhor não falar, mas se perguntar, não minta, tá bom? Questão de fumar. Tem pessoas que fumam, né, que a gente não está para falar se é certo, se é errado, né, mas durante o processo seletivo a gente tem que evitar, né, gente, até porque é ambiente fechado, normalmente entrevista, né, então descarta, né, essa possibilidade. Até quem fuma também evita fumar antes para não ir com esse cheiro, né, de cigarro, tá? Porque ele já está mostrando que você também não tem um controle sobre isso, né? Já tive experiências profissionais de candidato que passou o processo seletivo, né? E assim, ele depois foi desligado da empresa porque os colegas não estavam aguentando o cheiro de cigarro, ele não estava conseguindo se controlar durante o expediente e ele trabalhava em ambiente fechado, tá? Então, assim, tem um ponto aí para a gente repensar alguns hábitos que a gente tem. Pode ser que em algum momento, algum hábito que a gente tem seja prejudicial para a gente se manter no mercado de trabalho. Questão de assuntos pessoais. Pode ser que o recrutador
te pergunte algumas coisas sobre você, né? Normalmente, bons recrutadores não ficam entrando em muita intimidade, não. Mas a gente sabe que nem todo mundo está preparado para fazer uma entrevista. Mas às vezes eu vou numa empresa que alguém vai me perguntar coisas muito pessoais e pode ser que eu não sinta muita vontade para falar. Então eu falo o básico. Não preciso contar muita coisa minha, tá? Até porque se eu começar a entrar em muitos méritos pessoais, eu vou trazer muita emoção ali para a entrevista, né? E a entrevista é um momento que a gente usa mais a razão, tá? O trabalho a gente usa mais a razão, tá bom? Então, assim, não fiquem entrando em coisas muito pessoais, não. Foquem realmente mais no trabalho, porque as empresas estão preocupadas principalmente com as competências de vocês, não com a vida particular. Mas, se alguma empresa perguntar, responda de forma mais natural e sucinta, tá? Responda o que for perguntado ali, né? Sem muito rodeios, vamos dizer assim. Tranquilo até aqui, gente? Aqui ainda, para a gente evitar, né, alguns pontos, gírias, né? Que aqui a gente está falando para cursos de ensino superior. Pode ser que, se eu for fazer uma vaga para algum estabelecimento, né, que seja mais descontraído, às vezes gírias vai ser até legal, né? Mas não quando a gente fala principalmente para vagas ali de ensino superior. Normalmente não cola muito bem, não, usando uma gíria aqui com vocês. Questão da motivação, né? É difícil isso daqui, a gente falar de motivação, né? Pode ser que naquele dia da entrevista você não acorde tão bem, né? Mas faça um esforço, né? Para você demonstrar interesse, entusiasmo, por mais que aquele dia não esteja um dia muito bom, aconteceu alguma coisa no dia da entrevista, tá? E se possível, se tiver acontecido alguma coisa muito grave no dia da entrevista, e você opta por ir na entrevista, tá? Porque tem a opção de você também pedir para remarcar, né? Mas se você foi nesse dia que você não está bem, sinaliza. É importante para quem está fazendo a entrevista saber que você não está num dia legal, tá bom? Tem recrutadores que às vezes até pedem para remarcar, né? Reconsidera na entrevista, né? Porque motivação é algo, né, que envolve energia. Energia a gente também sente muito. Principalmente quem é da área mais de humanas, normalmente são pessoas mais sensitivas, então a gente sente muito isso também, tá bom? Questão ali de problemas pessoais, né? Tem gente que às vezes está com dificuldade de arrumar emprego, já fez um monte de entrevista, né? Às vezes está passando até por questões complicadas financeiramente, mas não é um momento de apelo emocional. Não é esse momento da gente ficar implorando, falar que está passando fome, né? A gente percebe casos assim que deixa a empresa muitas vezes até constrangida, tá? Então, assim, tentem manter realmente um equilíbrio, né? Como a gente falou, tentar ao máximo evitar essas questões muito pessoais, tá bom? Focar de fato no que você tem para agregar profissionalmente. Ali, entrou num ponto assim que a gente, enquanto principalmente psicólogo, a gente tenta voltar, né, de alguma forma para alguma pergunta que o candidato não respondeu. Às vezes a gente pergunta, né, de uma forma objetiva, direta, esperando uma resposta direta, né, e a gente vê que tem candidato que esquiva, né, que muda, troca de assunto, né, então por quê, né? Então a gente tem que entender. Então, assim, quando eu falo que a gente precisa se preparar para uma entrevista e conversar, né, sobre, estar preparado também para falar, por exemplo, de uma demissão que a gente teve, né, de algum problema que a gente teve, se perguntar, né? A gente tem que estar nesse nível de maturidade para colocar as cartas na mesa e falar também das dificuldades que a gente teve. Porque tem candidato que quer esconder tudo que aconteceu. E aí, às vezes ele esquece que, às vezes até problemas e dificuldades, a gente consegue tirar aprendizado. Porque o que o recrutador ele avalia para quem, por exemplo, foi desligado de alguma empresa? Será que aquele candidato aprendeu algo com aquele desligamento? Quais foram as razões desse desligamento também?
oportunidade para ver também se você é compatível para aquela vaga. Porque às vezes, se o motivo que você saiu ou foi demitido for o mesmo cenário que a empresa está vivendo, ela realmente vai optar por não te contratar, mas vai ser algo benéfico para você, né? Porque se você entrar às vezes num cenário, num contexto que não é adequado para você, você vai ficar pouco tempo ali também, né? Então, a sinceridade nesse ponto que a gente está falando, a gente ser realmente espontâneo, é a nosso favor, porque a gente vai buscar um emprego onde o recrutador visualiza na gente um potencial para a gente permanecer e estar bem na empresa, tá? Quando a gente fala questão cultural, né, ter o fit cultural ali da empresa, né? Se a gente for espontâneo e de fato falar as verdades, a gente vai encontrar um emprego, uma empresa que a gente fique satisfeito, tá? E isso serve para aquelas pessoas, principalmente que têm aquele discurso muito negativo de trabalho, né? Às vezes fala super mal de trabalho, mas é porque nunca trabalhou num local sadio, num local onde você se sentisse bem, talvez porque você não foi você ali na entrevista, né? Você quis esconder a sua essência, por isso que você não encontrou um local adequado. Questão ali de falar mal, né? Falar mal de emprego, falar mal de candidato, né? Isso aqui envolve uma questão de ética, né? De etiqueta também, tá? Por mais que eu tenha as minhas razões, né? Às vezes algum colega de fato pisou na bola comigo, algum gestor não foi bacana comigo também. Há formas e maneiras, né, da gente contar situações, da gente ilustrar um contexto. E a gente precisa se preparar para esses momentos difíceis também, tá bom? Porque se algum dia entrar nesse mérito, nesse assunto, eu vou agir de forma mais natural, eu não vou ser pego surpreso, tá? Surpresa. Então, se a gente começar a contar a história nossa, profissional, para a gente mesmo, isso vai facilitando. É como se a gente falasse a questão de autoconhecimento mesmo. Será que eu me conheço? Né? A minha pessoa? Será que eu conheço a minha história profissional também? Eu já escrevi, né, como que foi a minha história profissional, sobre a minha história de vida. Eu me conheço de fato, para ter essa naturalidade na hora que alguém me perguntar quem é você, por exemplo, que é uma pergunta muito comum. Então, trabalhem esses aspectos, podem ajudar e contribuir muito, né, durante esses processos seletivos. Tranquilo até aqui, pessoal? Currículo, vamos lá então, né? Para a gente montar um currículo, tem informações que são básicas, tá? Que a gente não pode deixar de colocar. Até trouxe ali um currículo ideal, mas sinceramente não existe um currículo ideal, porque o currículo ele vai ser formatado de acordo com a vaga, né? De acordo muitas vezes com o que eu busco, de fato, tá bom? Então aquele currículo que eu faço e mando para todas as empresas, isso não funciona. O que eu quero chamar a atenção é nesse sentido. Vou enviar para uma empresa para aquela vaga, tá? Então deixa eu olhar o meu currículo ali. O que ele tem de contribuição para essa vaga que eu estou me candidatando? Tá, vou mandar agora para outra vaga, para outra empresa. Pode ser até o mesmo cargo, mas às vezes eu vou ter que mudar alguma coisinha ali, né? Então, essas adequações no currículo são importantes. Tem pessoas que, infelizmente, não têm cuidado de nem mudar o objetivo profissional, o cargo que almejam. Às vezes está enviando para uma vaga, que é uma coisa, vamos imaginar, estou enviando uma vaga de assistente administrativo. Aí o objetivo está ali, recepcionista, por exemplo. Aí ela não teve nem cuidado de mudar ali o que ela está buscando, ela vai só enviando aquele currículo para todos os lugares, né, vagas diversas, né? Então a gente tem que ter esse carinho, né? Agora imagine você pegar um currículo onde você vê até o nome da empresa que o candidato está se candidatando. Você percebe na hora que teve cuidado de editar o currículo para enviar para a minha empresa. Já dá realmente uma sensação que ele se preparou, tá? Tem perguntas? Eu vou levar o microfone aí para você, tá? Então aqui, enquanto ela não chega aí com o microfone,
Coloquei alguns tópicos aqui, mas ainda tem outros modelos de currículos para a gente conversar, para a gente entender um pouquinho mais esse formato. Mas vamos lá para a pergunta. Dessa questão de objetivos, em vez de eu colocar exatamente a função que eu gostaria de desempenhar dentro da empresa, eu posso colocar uma especialização ou área de formação específica dentro da minha área. Por exemplo, em vez de eu colocar assim, eu gostaria de ocupar uma carga de gestão de manutenção, eu colocar assim, uma área que desempenha engenharia de manutenção, supondo, bem abrangente, com uma linha de carreira. Por exemplo, eu gostaria de ter carreira em manutenção, então em proteção, supondo. Eu colocar dessa maneira também serve ou tem que ser muito específico assim? Eu entendi sua pergunta, porque se tem hora que a gente nem sabe se tem a vaga em aberto da empresa e a gente quer mandar o currículo, né? Então eu não sei se tem aquele cargo em aberto. Eu quero colocar um objetivo para tentar alcançar determinadas vagas dentro de determinada carreira, vamos dizer assim, né? Aí tudo bem, mas se eu já sei a vaga, o que eu vou ser? Objetivo. Mas se eu não tenho de fato a vaga em aberto, estou enviando meu currículo para tentativas, eu posso colocar de uma forma que abranja as áreas ali do meu interesse profissional, tá? Só toma cuidado no sentido assim de não colocar áreas que não se conversem, tá? O que eu falo de áreas que não se conversam? Áreas que estão totalmente desvinculadas, né? Você pensa, o cara está tentando dar tipo todo lado aqui, né? Tem gente que coloca objetivos, um monte de áreas ali, parece que assim, você vai rodar ali, jogar um dado que for, é isso aí mesmo, né? Ou aquelas, o que você deseja trabalhar? Qualquer coisa. Sabe, que qualquer coisa que você pensa assim, meu Deus, e agora, né? Aí você tem que tentar entender de fato, né? O que aquela pessoa está buscando. Então vamos lá que o tempo está indo. Então olha aqui, só para a gente pegar alguns modelinhos de currículo. O nome vem a formação, né? Vem as experiências, atividades que a pessoa fez complementar, outras informações que ela considera importante, às vezes ela teve alguma conquista, ela fez alguma publicação, teve algum reconhecimento, né? Então coloquem ali, né? O que vocês considerarem importantes. Olha ali outros modelos. Esse material, inclusive, pode depois encaminhar, tá? Para os alunos, para vocês terem acesso aí para vocês verem. Ali tem um modelo, né, que diz o currículo ideal, mas igual a gente falou, a gente precisa estar atento para onde que a gente vai mandar, né? Ali já vem, né, com outras informações, tá? Tem empresa que às vezes vai te pedir até referência profissional, né? Você pode colocar o não também, né? Então, assim, o currículo, eu falo que ele é muito a cara também do candidato e até da função. Já recebi, assim, por exemplo, estou vendo pessoas aqui de várias áreas, né? Vamos imaginar uma vaga lá para marketing. Às vezes a gente recebe uns currículos tão criativos, coloridos, né? Tá tudo bem, né? Às vezes tem até desenho, né? Tá tudo bem. Dependendo da vaga, né? Não tem um currículo ideal, tá? Agora, uma vaga muito séria, uma vaga formal, sabe que combina? Essas coisas muito coloridas, desenho, né? Então, entende que a gente tem que realmente prestar atenção para a vaga que eu estou concorrendo. Coloquei aqui alguns pontos também que são desnecessários, muitas informações, nome de pai, filho, raça, religião, hobby, né? Hobby só se você for trabalhar em alguma empresa que tem a ver o seu hobby ali com a atividade, aí tudo bem, né? Erros de digitação, então de fato corrija, confira, né, se está tudo certo. Questão de linguagem também, tá? Tipo sanguíneo, tem umas informações que são desnecessárias, então olha realmente o que é essencial. Apresentação pessoal, isso aqui também posso deixar de não falar, né, gente? Então, se vistem, se preparem, né? Nada de, decote, roupa curta, transparência, isso aqui desqualifica qualquer candidato se for uma vaga de fato séria, uma empresa séria, né? Questão, então, da gente preocupar com a nossa apresentação pessoal é primordial, tá? Aqui a gente até colocou a questão
das redes sociais, que pode ser que alguma empresa esteja olhando também, tá? Alguma empresa vai entrar ali no seu perfil e vai ver também como que você se comporta, né, na rede social. Se ela achar também que não é adequado para o estilo de empresa dela, pode ser também, né, que opte não em contratar, tá? Aqui eu estou colocando um parênteses, porque tem pessoas que são muito vulgares, que postam coisas assim realmente que desqualificam e que podem realmente levar a não contratação. Então, vocês que têm que medir ali como que está a rede social de vocês, tá? Alguns erros comuns ali que eu coloquei, né? Vou deixar vocês lerem ali, né? Vai pensando um pouquinho em alguns erros que as pessoas podem cometer, que pode ter um peso, né? Dependendo ali do entrevistador. Aqui algumas perguntinhas também que são comuns. A gente tem que se preparar, como a gente falou assim, a gente tem que ter um roteirozinho de algumas perguntas que são comuns, né? Então, como que eu vou falar sobre isso daqui? Né? Então, coloquei algumas ali, ó, por exemplo, o que você faz no seu tempo livre? E aí? É uma pergunta mais particular, né? Igual a gente falou, tem empresa que pode fazer, tem empresa que não, mas e se fizer? O que eu vou falar? Outra ali, ó, dê-nos motivos para escolhermos em vez de outros candidatos. Então, por que a empresa tem que escolher você no lugar de outro candidato? E aí, o que você vai falar? Você sabe se vender? Você consegue identificar os seus pontos positivos, né? São perguntas ali que podem vir, né? Estou preparado para elas? Depois a gente manda o material para vocês, tá? Algumas dicas a gente colocou aqui também que podem contribuir, né, dentro dessa preparação do processo seletivo. Vai envolver ali muita questão mesmo da nossa postura, da nossa preparação, tá? Quem quiser pode tirar foto, isso mesmo, guarda, depois vai se preparando aí. Questão da saída, a gente falou da entrada, lembra? Da gente ter cautela, da gente saber se comportar quando a gente entra e até na hora da gente sair também, tá bom? É importante a gente sair realmente com etiqueta também, de onde a gente está fazendo a entrevista, tá? E entender que de fato pode ser que essa vaga, né, não seja para mim, mas eu tenho que estar, né, aberto para o não também. Eu sei que é ruim, tem hora, né, a gente está passando num processo, a gente vai numa expectativa, mas até essa parte a gente tem que entender que faz parte. Tá? A gente aceitar não também faz parte do nosso desenvolvimento, crescimento e maturidade. Essa questão que é mais para a gente recapitular, né, essa questão da gente se manter no mercado de trabalho, a gente precisa estar em movimento, tá? A gente precisa manter, de fato, atualizado o nosso currículo, o nosso LinkedIn, espero que todos já tenham, tá? Porque hoje é um meio aí profissional que realmente pode bater uma oportunidade na sua porta, né, e você conseguir vagas também através do LinkedIn, então faça quem não tem, tá? E mantenha realmente em funcionamento, tá bom? Ali a gente colocou mais só para a gente brincar um pouquinho, né, do chá que a gente estuda, né, conhecimento, habilidades e atitudes, porque vai ser realmente avaliado isso. Eu sei que vocês estão se preparando aí durante o curso, né, adquirindo muito conhecimento, aprendendo muitas habilidades, mas, né, a gente sabe que a parte comportamental hoje está pegando muito, né, e a gente sabe que é o que está definindo muitos profissionais se manterem no mercado de trabalho. Quando a gente fala de questão comportamental, né, como se manter e se comportar profissionalmente, é a gente entender, né, a questão mesmo, o que cabe fazer no trabalho, né, o que é relevante falar no trabalho, o momento do silêncio também, né, dentro das nossas relações, né, a ética profissional, né, o sigilo, tá, o profissionalismo. E a gente vê assim, empresas que às vezes têm culturas que todo mundo é muito próximo, conversa muito da vida pessoal, né, às vezes você entra na empresa está estranho, nossa, é assim, então você entendeu como funciona, mas tome cuidado, né, a gente misturar muito também, né, pode ser que em algum momento seja prejudicial, tá? Mas a gente também ser muito robotizado, né, não deixar de nenhuma forma, de nada ali da
pra gente, né, pode ser um ambiente também ruim pra gente, tá? Então tente manter o equilíbrio, deixe as pessoas também te conhecerem, né, mas também coloque, né, um limite ali, tá bom? Então é isso, né? A gente vai finalizando por aqui, a gente tem um tempo, né, Laura? Mas o que eu queria deixar mais para vocês é essa reflexão dessa preparação, desse comportamento que a gente precisa ter no mercado de trabalho, né? Da gente estar atualizado, da gente se conhecer, né? Da gente entender as tendências do mercado também, né? O que anda falando muito no mercado de trabalho hoje, né? Então a gente tem que buscar de fato isso, né? Algumas profissões pode ser que daqui uns dias não existam mais, né? Outras estão alavancando, né? Então eu vou também me especializar, eu vou procurar áreas que estão crescentes, né? Que eu me identifique, né? Então tudo isso a gente coloca como dica, tá? Mas se preparem, tá? Se preparem para esses processos que estão por vir, né? Eu coloco à disposição para ajudar, para somar, e oportunidades vão sempre aparecer, né? Eu coloquei aqui a logo aqui do Emprega Mais, da CIP-CDL, porque hoje nós somos referência nessa parte de emprego, né? Então hoje nós temos várias vagas de emprego aqui de patrocínio, tá? E até algumas da região também, onde o candidato vai ali, né, na CIP-CDL, envia o currículo, a gente tenta entender ao máximo esse momento profissional do candidato, o que é que ele está buscando, para a gente direcionar, tá bom? Então hoje nós atendemos aí mais de 1.000 empresas que são associadas, nós temos muitas oportunidades, tem um site que a gente pode cadastrar o nosso currículo, tá? E ali as empresas tanto vão ter acesso a esse currículo, fazer contato com vocês, quanto também quando a gente passa por uma entrevista na CIP, a gente pode sinalizar alguma oportunidade quando ela aparecer, de acordo com o seu perfil, com o seu interesse profissional, tá bom? Então, esse assunto é muito pertinente, tá? Dentro da proposta do Emprega Mais, nosso objetivo realmente é fortalecer, né, as pessoas para que elas fortaleçam o nosso comércio local e todos cresçam juntos. Então, nós temos feito essas visitas para conversar sobre assuntos voltados para o mercado de trabalho, voltados para a formação profissional, e nós queremos ser referência, né? Qualquer local onde a gente entrar, a gente vê que o profissional ele se comporta bem, ele atende bem, ele se posiciona bem, e, por que não, ele faz uma entrevista de invejar também, né? Em qualquer lugar onde ele for, ele vai saber se posicionar, tá bom? Então, desde já eu agradeço, vou colocar em aberto também para ver se tem mais alguma pergunta. E vocês já sabem onde também me encontrar, lá na CIP-CDL, tá bom? Então, meu muito obrigada. Assim que voltar é automático. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro eu queria agradecer, Luiz, em nome do Instituto, do IFTM e em nome do PET, a sua participação. Nos engrandeceu nessa noite. Muito obrigado. E, pessoal, me chamo Afonso. Eu atualmente estou como tutor do PET. Então, essa atividade foi desenvolvida pelos meninos do PET. Eu vou pedir para levantar. Levantar, não tem como fazer muita Pode dar oi aí, que eles... Valeu, gente, agora vai. Então, a atividade foi